Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Polly. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz esse look, tá? Eu usei, a maioria das sombras que eu usei foram da Makeup Geek, que é uma marca que eu adoro. Inclusive, essa sombra azul, que é a principal desse look, é uma sombra da Makeup Geek e é uma sombra daquelas foiled, que foram lançadas há pouco tempo. Essas sombras foil, gente, elas são assim, mar. Eu até tenho outro vídeo aqui no canal mostrando pra vocês as sombras que eu comprei. Eu não comprei todas da coleção, mas comprei algumas. E isso aqui eu não precisei nem molhar nem nada, tá? Ela fica assim, esse azul fica desse jeito, sem precisar molhar o pincel nem nada. Elas são demais. São tão boas ou melhores do que as sombras da Urban Decay, acredite se quiser, tá? Eu sou apaixonada pelas sombras da Urban Decay, mas essas sombras aqui da Makeup Geek não estão nada atrás. Elas são de ótima qualidade, são bem mais baratas do que a da Urban Decay. Enfim, vem dar uma conferida nesse look, beijo! Vamos lá, para começar, vou passar um pouquinho de corretivo. Eu sou a cor NW15, esse é o corretivo Pro Long Wear da MAC. E vou aplicar esse corretivo em toda a minha pálpebra. E isso vai uniformizar a minha pálpebra e prepará-la para receber a sombra. Usando um pincel fofinho, eu vou aplicar um pouquinho dessa sombra que se chama WOS. Vocês já devem estar cansadas de ver isso, né, gente? Mas não adianta, eu amo essa paletinha. Bem, vou aplicar essa sombrinha em toda a minha pálpebra só para selar o corretivo que eu acabei de aplicar. Em seguida, eu vou usar um pouquinho dessa sombra que se chama Peach Smoothie da Makeup Geek para criar um pré-côncavo. Vou usar um pincel também fofinho, porém esse é um pouco menor do que o outro. Também é de esfumar, mas bem menorzinho. E vou usar esse pincel para fazer esse trabalho, tá? De criar um pré-côncavo. Percebam que essa sombra nem vai aparecer muito, porém ela vai ajudar bastante na hora de esfumar as outras sombras. Agora eu vou começar a definir mais o meu côncavo usando essa sombrinha Creme Brulee também da Makeup Geek. Usando um pincelzinho chanfrado, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha e vou usar essa sombra também da Makeup Geek, que se chama White Lies. E eu vou aplicar essa sombra e já esfumá-la com a outra sombra que eu já apliquei. Agora eu vou dar mais uma esfumadinha com aquele pincel bem fofo. Agora eu vou aplicar essa sombra marrom camurça opaco da Contém 1 grama, também com o pincel fofinho de esfumar também no meu côncavo. Percebam que eu tô dando definição e escurecendo o meu côncavo gradativamente, tá? Eu achei que o esfumado ficou muito mais natural e muito mais bonito dessa forma. Você pode aplicar uma sombra só, tá? Talvez no mesmo tom da Peach Smoothie, e esfumar, 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 mas eu resolvi fazer hoje um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, tá? E usar essas várias sombras para conseguir aquele côncavo e aquele esfumado perfeito. Continuando, eu vou usar esse pincel de cerdas curtas e vou aplicar essa sombra preta no meu canto externo. Gente, essa é uma paletinha da Natura que eu acho tudo de bom. As cores são lindas, são super pigmentadas, tudo de bom. Então, eu vou aplicar esse preto no meu canto externo e trazer bem pouquinho para dentro do meu côncavo. Agora eu vou dar aquela limpadinha básica no meu rosto, porque eu não consigo perceber o progresso da maquiagem com o rosto todo sujo. Eu não consigo me concentrar e seguir em frente com o rosto todo sujo, gente. Infelizmente, não consigo. Então vou dar essa limpadinha básica para ver aonde que eu tô e seguir. E agora com o rosto limpinho, eu vou aplicar um pouco dessa sombra linda azul que se chama Center Stage, também da Makeup Geek, na minha pálpebra móvel. Gente, pensando bem, eu acho que eu dei um pouco de mole aplicando essa sombra azul com esse pincel de cerdas naturais. Eu confesso a vocês
que eu acho que o pincel de cerdas sintéticas teria sido melhor para aplicar essa sombra em particular. Em seguida eu vou esfumar um pouquinho, tá? Para tentar tirar a marcação desse azul. Esse pincel é o E25 da Sigma, ele é um pincel de esfumar, porém ele é um pouquinho menor do que aquele grandão, que eu geralmente gosto muito de usar. Eu comecei a esfumar com o pincel limpo mesmo e depois peguei mais um pouquinho daquela sombra Peach Smoothie para ajudar a esfumar. Continuando, eu vou pegar outro pincel de aplicar sombra normal, tá? E vou aplicar um pouquinho dessa sombra da Contém 1 grama, que se chama Tafetá Cintilante. Vou aplicar essa sombra bem no meu côncavo, também para tentar tirar essa marcação das outras sombras. E com esse mesmo pincel, eu vou aplicar a sombra e esfumar, esfumar, esfumar. Agora eu vou aplicar o meu delineador em gel da NYX que eu estou usando hoje. Vou usar um pincel, tá, bem fininho da Sigma. Ele é um pouquinho diferente do que eu normalmente uso, né? Eu sempre uso chanfrado, mas eu estava a fim de experimentar algo diferente. Principalmente porque eu queria um delineado mais fino, tá? Percebam que eu estou aplicando, mas não vou nem fazer nada muito grosso agora não, porque eu ainda vou aplicar os cílios. Depois que eu aplicar os cílios, eu vou voltar e retocar esse delineado. Aí ele vai ficar mais igual ao do outro lado. Já apliquei a colinha de cílios da Macrylan nos cílios postiços que eu vou usar hoje, tá? Essa colinha é muito, muito boa. E agora eu vou ficar ciliuda e já volto. Enquanto os cílios secam, eu vou aplicar um pouquinho desse delineador na minha linha d'água e bem rente aos meus cílios inferiores. Continuando, eu vou pegar esse pincel pequenininho da Elf e vou aplicar um pouco mais daquela sombra azul para esfumar esse delineador que eu apliquei nos meus cílios inferiores. Lembrando que isso é só uma sugestão, tá? Se for muita cor para você, fica à vontade para esfumar com uma sombra preta, talvez uma sombra marrom, talvez uma sombra cinza. Eu queria um pouquinho mais de cor, além do azul que eu já estou usando na minha pálpebra móvel, eu queria mais um pouquinho de cor nesse look, então eu resolvi esfumar com azul também. Continuando, percebam que eu já retoquei o meu delineador, tá? Na parte de cima. E agora eu vou aplicar um pouquinho dessa sombra Ice Cream com um pincelzinho chanfrado, fofinho, na parte interna dos meus olhos para dar uma iluminada nos meus olhos. Eu acho que esse é um detalhe que faz toda a diferença em uma make. Vocês podem até não concordar comigo, mas eu realmente acho que faz toda a diferença numa make. Olhos prontos, finalmente nós vamos começar a pele. Hoje eu vou usar essa base da Natura, tá? Que eu tô amando. Eu sou a cor bege claro e eu vou usar esse kabuki reto, tá? De topo reto para aplicar essa base. Sempre que eu uso essa base, eu gosto de lembrar que ela é uma base bem sequinha, então é legal que você a aplique por partes do seu rosto, tá? Aplique em uma parte do seu rosto de cada vez, para você não correr o risco dela secar e manchar. Eu sei que tem muitas meninas que têm o costume de pegar aquela base líquida e aplicar em cada ponto diferente do seu rosto e depois espalhar com o pincel, o que é legal, não é errado nem nada. Porém, com essa base, isso não funcionaria muito bem, por ela ser uma base muito seca, tá? Então, você correria o risco dela secar e manchar no seu rosto. E agora que eu já apliquei minha base, eu vou terminar os meus olhos, tá? E passar minha máscara de cílios na parte inferior dos meus olhos que eu não tinha passado ainda e retocar a parte de cima também. E agora é hora de iluminar o rosto. Eu vou aplicar o meu corretivo da MAC, esse é o da Prolong Wear e eu sou a cor NW15. Como sempre, eu gosto de aplicar usando os meus dedos, tá? Vou aplicar bem abaixo dos meus olhos, fazendo um formato assim de triângulo, subindo para as têmporas e descendo bem do lado do nariz em uma linha reta.
Agora eu vou usar uma Beauty Blender umedecida para espalhar todo esse corretivo, dando batidinhas de leve no meu rosto, tá? Você não quer esfregar essa esponja, você vai dar só batidinhas. O que acontece é que se você esfregar essa esponja no seu rosto, ela vai remover uma grande parte do corretivo e vai só bagunçar ele no seu rosto, tá? Quando você dá batidinhas, o corretivo entra na sua pele e ele permanece onde você quer que ele fique, te dando essa alta cobertura que vocês estão vendo. Além de iluminar o rosto, né, gente? Que é o que eu também quero fazer aqui. Eu quero usá-lo como corretivo e também como iluminador. Para selar esse corretivo, eu vou usar esse pó da MAC. Esse é o Medium, tá? Eu já usei muito o Light Plus, porém eu achei que estava muito claro para mim, então resolvi mudar e estou usando o Medium, que é bem pouquinho mais escuro do que o outro, quase nem faz diferença. E agora eu vou fazer o contorno do meu rosto usando o meu bronzer da Sephora, que, como eu sempre digo, vai me durar uma vida inteira, amém, porque ele é enorme. Vou usar um pincelzinho chanfrado e vou começar contornando as minhas bochechas. Percebam que eu estou segurando o pincel de cabeça para baixo e estou deixando 2 dedos de distância entre a minha boca e onde o bronzer começa. Em seguida, vou aplicar um pouquinho desse bronzer bem aí na papada, tá? Para enganar. E bem abaixo da linha do maxilar, numa linha reta. Por último, eu vou contornar bem rente ao meu cabelo, tá? E na minha testa, mas bem rente ao cabelo, onde meu cabelo começa. E eu vou aplicar e esfumar ao mesmo tempo, porque é pra ficar bem natural, tá? Não é pra ficar aquele contorno muito marcado, muito aparente. Então você aplica o produto e esfuma ao mesmo tempo. Partindo para o blush, hoje eu vou usar o blush do Duo da Elf, tá? Esse Duo é tudo de bom. Eu não uso sempre o bronzer desse Duo porque ele tem um pouco de brilho. Então é bonito, mas eu não uso muito. Já o blush eu uso sempre, tá? Ele tem uma cor linda, ele é muito parecido com o Orgasmo da NARS. Eu adoro e, além de tudo, ele é super baratinho, assim, vale super a pena. Percebam que eu tô aplicando o blush, já o levando de encontro ao bronzer, tá? E esfumando os dois juntos. E agora eu vou dar aquela esfumada geral no meu rosto, com o meu kabuki de sempre. Vocês sabem que eu não consigo terminar uma make sem fazer isso, tomando bastante cuidado para não bagunçar o que já foi feito. E para terminar, vou aplicar esse batonzinho, tá? Ele é opaco, um rosinha opaco, bem lindinho, da Wet n Wild, bem baratinho. Se chama 901B. Tadá! Esse é o look final, amores. A franja tá ajeitada, tudo bonitinho no lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!